Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. Bom, nós vamos para a sexta questão do exame discursivo da prova da UERJ 2025. Essa questão, ela é uma questão um pouco polêmica, ao meu ver, ela não tem gabarito, tá? Ela tem uma pequena falha na formulação. E eu vou já mostrar o porquê, tá bom? Olha o que ela diz. Para resgatar uma onça com massa igual a 80 kg, presa em um fosso, um grupo se aproxima usando uma caminhonete com massa igual a 3.000 kg e uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, certo? O animal é sedado e conectado a um cabo inextensível e de massa desprezível. Para içar a onça do fosso, o grupo aciona um sistema de um guincho, né, da caminhonete que opera com velocidade constante, beleza? Permitindo que o movimento ocorra apenas no eixo vertical. Observe a ilustração do resgate a seguir. Tudo bem até aqui tranquilo. Agora, vem alguns dados e aí ele fala assim, ó, considere que o coeficiente de atrito dinâmico, eu vou deixar isso aqui, né, destacado, dinâmico, entre as rodas do carro e o solo é de 0,3, tá? Então, esse cara aqui é o coeficiente de atrito. Admita ainda que o cabo suporta uma tensão máxima de 1.000 newtons e que não há atrito entre a polia e o cabo. Beleza? Aí vem a pergunta, ó, destaquei para você aí. Primeira pergunta. Calcule em newtons a intensidade da força exercida pela caminhonete ao se aproximar da região do resgate. Essa é a primeira coisa que ele quer que você faça, tá? Vou até dar mais um zoom aqui para melhorar para você. Segunda coisa, calcule em newtons também a intensidade da tensão no cabo, né? Em seguida, indique se o resgate será possível, justificando a sua resposta. Ok. Ao meu ver, humildemente, a primeira parte está errada. Olha lá. Calcule em newtons a intensidade da força exercida pela caminhonete ao se aproximar. O que muita gente fez, e eu vi isso até mesmo aqui no YouTube. Muita gente fez isso aqui, ó. Desenhou a caminhonete como se fosse isso aqui. A força da caminhonete puxando num sentido e a força de atrito dinâmico no sentido oposto. E aí aplicou a segunda lei de Newton. Força resultante é igual à força da caminhonete menos o atrito dinâmico. Aí, o que a pessoa fez? Fez o seguinte, pegou aqui, né, força resultante, opa, deixa eu diminuir aqui, é igual a massa vezes a aceleração, tudo bem? Segunda lei de Newton, força da caminhonete é o que eu quero encontrar, menos a força de atrito dinâmico, que é o que é citado no texto, que é o coeficiente dinâmico, vezes a força normal. Como a normal é igual ao peso, a pessoa igualou e no lugar da força normal, a pessoa colocou massa vezes gravidade. Pronto. Assim que eu vi muita gente fazendo, né? E pegando aqui, isolando a força da caminhonete, encontrava um valor que, se eu não me engano, dava 12.000 newtons. A massa da caminhonete você tem, a aceleração dela é dada, e aí tá errado. Não é o gabarito correto. Renan, mas como não? Gente, vamos lá. Nós temos um problema aqui na própria formulação da questão. A questão forneceu para você o atrito cinético e ela não usa o atrito cinético na própria resolução da universidade. Sabe por que ela não usa? Porque quando uma caminhonete, um carro, uma bicicleta está se movendo, o atrito entre os pneus e o solo não é o atrito dinâmico. É estático, galera. Então, a própria questão, ela te forneceu uma informação que não foi usada em nenhum momento e ela não vai ser usada em nenhum momento. Ela foi meio que te induzindo ao erro. O que você tinha que fazer, então, nessa questão que daria certo, que é o correto? Seria o seguinte, olha para cá.
Força de atrito estático na direção do movimento, no sentido do movimento da caminhonete, tá? E aqui você tem o atrito estático desenhado para você. Bem aqui você vai ter a força normal. Olha só, presta atenção. Força normal, ok? Me diz aí, qual é o ângulo entre esses dois vetores? Aí você fala 90 graus, professor, exatamente 90 graus. E aí você vem e tira daqui a resultante das forças de contato. Essa aqui é a força da caminhonete que a questão queria que você encontrasse. Que lógico, né? Saindo pelo teorema de Pitágoras, seria a hipotenusa, então ficaria força da caminhonete ao quadrado é igual a força normal... Opa, desculpa. Falei uma coisa e escrevi outra. É igual a força normal ao quadrado mais a força de atrito estática ao quadrado. Aí você fala assim, mas Renan, a força normal é igual ao peso, tá tranquilo. Mas o atrito estático vai vir da onde? Meus amigos, o atrito estático é a própria força resultante que tá fazendo com que a caminhonete se movimente. Então, aqui, para você encontrar o atrito estático, você ia ter que aplicar massa vezes a aceleração da caminhonete. Fazia toda essa conta, tirava uma raiz quadrada e encontrava a força da caminhonete. Era essa conta que você tinha que fazer. Mas tá errado, gente. A própria questão induzia você ao erro. Pô. Tá errado isso aí, cara. Tá errado na pergunta. Na pergunta tá errado. Olha a pergunta, preste atenção. A pergunta é assim, ó. Calcule em newtons a intensidade da força exercida pela caminhonete ao se aproximar da região do resgate. Qual seria o correto? O melhor, tanto para você, candidato, tá? E quanto para o elaborador da questão. O melhor seria ele perguntar assim, por exemplo, calcule em newtons a intensidade da força de contato que a caminhonete recebe do solo, por exemplo. Que aí o aluno, que é bem preparado, ele ia pensar assim, poxa, tem um atrito e tem a normal. Calcula a resultante. Ou então fazer que nem o Enem fez. Calcule a resultante das forças que o solo faz na caminhonete. Aí sim, ficaria bacana a questão. Mas a questão ela induz totalmente o aluno ao erro, o aluno não precisa utilizar o coeficiente de atrito, ele com certeza foi induzido ao erro e ele deve ter feito da primeira forma ali que eu vi muita gente fazendo. Tá? Então, questão que deveria ser com certeza anulada, porque ela é mal formulada. A segunda parte da questão está tranquila. A segunda parte da questão está tranquila. Por quê? Porque ele fala que a massa da onça, né? A massa da onça vale 80 quilogramas. Tudo bem? Então, o peso da onça vai ser de 800 newtons, né? Você tem o peso aqui para baixo. Tudo bem? E aqui para cima você vai ter a força de tração, né? Puxando essa onça para cima, tá? Como sobe em movimento retilíneo uniforme, MRU, a tração é igual ao peso. Então, basicamente, aí, a tração aguenta esses 800 newtons, né? Porque a tração ali, no máximo, ela aguenta 1000 newtons. Então, o resgate seria possível. Mas, repito, a questão está mal formulada. Ela deveria ser, com certeza, anulada. Tá, gente? Com certeza, uma questão assim que... Enfim, né? O elaborador deu essa vacilada aí, tá? Mas tem mais uma questão que é polêmica, que é a questão de número 10. Que eu também acho que foi mal formulada, beleza? Vai acompanhando aí, desde já, se fez sentido para você, deixa seu like, compartilha com aquele amigo que tinha uma dúvida nessa questão, compartilha com aquele professor também, vê o que ele acha, o teu professor, ele pode também dividir a mesma ideia,
tá bom? Valeu, galera, até a próxima aula. Tchau, tchau.